Rio Bravo é um filme que capturou o espírito do oeste americano, com um elenco de estrelas, mas agora, mais de 60 anos depois, todos os atores faleceram tragicamente. Neste vídeo exploramos seus nomes verdadeiros, idades e os eventos chocantes que levaram às suas mortes prematuras. Prepare-se para uma viagem no tempo que você nunca esquecerá. Ricky Nelson como Colorado. Ryan. Ricky Nelson, nascido em 8 de maio de 1940, é um cantor e ator americano e um grande ídolo. Adolescente. Das décadas de 1950 e 1960. Em 1959, aos 19 anos, estrelou o clássico filme Rio Bravo, dirigido por Howard Hawks, como Colorado Ryan, um cowboy jovem habilidoso e leal. No filme, a cena em que Nelson canta My Rifle, My Pony and Me, com Dean Martin e Walter Brennan, tornou-se um dos momentos cinematográficos mais memoráveis, contribuindo para afirmar que ele não era apenas um astro pop, mas também um ator nato e carismático. Fora dos holofotes, a vida pessoal de Nelson era turbulenta. Casou-se com Kristen Harmon em 1963 e teve 4 filhos, mas o casamento se desfez em 1982 devido à infidelidade e dependência de drogas e conflitos familiares. Após o auge, a carreira musical de Nelson declinou e suas finanças se deterioraram, deixando-o com um patrimônio líquido de apenas US 500 mil, um valor modesto em comparação com seu auge. Em 31 de dezembro de 1985, Ricky Nelson morreu em um trágico acidente de avião aos 45 anos. Sua morte repentina chocou o público, mas seu legado musical e sua imagem como o cowboy do Colorado, Ryan, permanecem vivos no coração do público com mais de 50 álbuns, uma série de sucessos e um papel memorável no cinema. Ricky Nelson é lembrado como um ícone cultural americano talentoso e trágico. John Wayne como xerife. John T. Chance. John Wayne, nascido em 26 de maio de 1907, é um dos maiores ícones cinematográficos de Hollywood, particularmente associado ao gênero faroeste, em Rio Bravo 1959. Aos 51 anos, ele assumiu o papel do xerife John T. Chance, um homem durão íntegro e firme na proteção da cidade contra uma gangue criminosa violenta. Esse papel não só constitui a espinha dorsal do Salmal filme, como também consolida a imagem de John Wayne como a personificação da masculinidade americana, forte, calmo, mas decidido, um líder exemplar, admirado pelo público. Por trás dos holofotes, a vida privada de Wayne não era pacífica. Ele teve 3 casamentos, incluindo um longo casamento com Pilar Paletta em 1954. No entanto, rumores frequentes de que Wayne teve casos extraconjugais, inclusive envolvendo a atriz Gayle Russell, tornaram sua vida privada sempre controversa. A saúde de Wayne também sofreu. Na década de 1960, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão e teve um pulmão removido, o que reduziu significativamente sua força física. Mesmo assim, Wayne continuou atuando, deixando para trás uma série de obras clássicas, quando faleceu em 11 de junho de 1979. Aos 72 anos, seu patrimônio líquido era estimado em $50 milhões, em grande parte por meio de filmes e investimentos imobiliários. O legado de John Wayne é imenso, mais de 170 filmes, inúmeros prêmios e uma imagem do cowboy imortal gravada na memória do público. Ele morreu sofrendo de doença, mas a imagem do xerife John T. Chance e inúmeros outros papéis fizeram de Wayne um monumento eterno de Hollywood. Dean Martin como Cara.
Dean Martin. Nascido em 7 de junho de 1917, é um cantor, ator e mestre do entretenimento de Hollywood conhecido por sua voz grave e comportamento elegante, em Rio Bravo. 1959 aos 42 anos interpretou Dude, um respeitado xerife, que se tornou vítima do alcoolismo. A atuação de Martin confere uma rara profundidade emocional a um faroeste que frequentemente aborda ação e violência. Através do personagem Dude, o público vê um homem lutando para recuperar sua autoestima, destacando temas como amizade, redenção e crença na capacidade humana de mudar. Fora das telas, a vida pessoal de Dean Martin não foi isenta de tragédias. Ele teve 3 casamentos, o mais longo dos quais foi com sua segunda esposa, Jean Martin. No entanto, seu alcoolismo teve um sério impacto em seus relacionamentos familiares. Na década de 1980, até. Maior dor veio quando seu filho Dean Paul Martin morreu em um acidente de avião. Essa tragédia fez com que Dean Martin mergulhasse em tristeza, depressão severa e gradualmente se afastasse das atividades artísticas. No entanto, com uma carreira musical brilhante, muitos álbuns de sucesso e uma série de papéis no cinema, Dean Martin ainda mantém um patrimônio líquido estimado em cerca de 30 milhões de dólares. Mas sua saúde foi prejudicada pelo câncer de pulmão, o que o levou a uma aposentadoria quase completa dos palcos em seus últimos anos. Em 25 de dezembro de 1995, Dean Martin faleceu aos 78 anos. Ele deixou um legado na people, música e no cinema, um modelo de charme e talento duradouros, e deixou uma profunda impressão como o cara, o personagem mais humano de Rio Bravo. Ward Bond como Pat Wheeler. Nascido em 9 de abril de 1903. Ward Bond é um dos rostos mais conhecidos do cinema clássico de Hollywood, com destaque especial no gênero faroeste. Aos 56 anos, em Rio Bravo, Bond interpretou Pat Wheeler, um corajoso cidadão que não tem medo de enfrentar a gangue criminosa. Embora não seja o personagem principal, Bond traz consigo um senso de comunidade e fé na justiça, enriquecendo assim a mensagem humanística do filme. A carreira de Bond abrange mais de 200 obras de A Felicidade, Não se Compra 1946, A Rastros de Ódio, 1956, e foi especialmente associada ao diretor John Ford e seu amigo próximo, John Wayne. Ele era famoso por sua capacidade de se transformar em papéis coadjuvantes, mas sempre fez com que o público se lembrasse dele, tornando-se o modelo de um ator popular, não chamativo, mas duradouro e genuíno. Em sua vida pessoal, Bond é casado com Mary Louise May desde 1936. O casal não teve filhos e ele foi amplamente poupado dos escândalos que frequentemente assolavam o mundo artístico. No entanto, sua saúde deteriorou-se gradualmente devido a uma doença cardíaca. A tragédia ocorreu apenas um ano após o lançamento de Rio Bravo, em 5 de novembro de 1960. Bond morreu repentinamente de ataque cardíaco enquanto se preparava para filmar um episódio da série. Ao falecer, deixou um patrimônio líquido estimado em aproximadamente 5 milhões de dólares, em grande parte devido à sua duradoura carreira de ator. Sua morte aos 57 anos interrompeu uma carreira promissora, mas Ward Bond ainda é lembrado como um dos maiores atores coadjuvantes de Hollywood por seu papel como Pat Wheeler. Em Rio Bravo, é uma prova de sua presença forte e calorosa na tela de prata. Walter Brennan como Stumpy. Walter Brennan, nascido em 25 de julho de 1894, interpretou Stumpy, o deputado, idoso e leal em Rio Bravo. Aos 64 anos, a atuação de Brennan adicionou humor e coragem, enfatizou a unidade dos personagens principais e o tornou um favorito do público.
com 3 Oscars de melhor ator. Coadjuvante por Come and Get It, 1936. Kentucky, 1938. E The Westerner, 1940. Brennan é uma lenda de Hollywood, embora sua vida pessoal tenha sido repleta de problemas. Casado com Ruth Wells. Desde 1920 ele tinha um casamento estável, mas Brennan posteriormente desenvolveu doença pulmonar obstrutiva crônica devido a décadas de tabagismo, o que o deixou fraco e com falta de ar. Seu patrimônio líquido é estimado em US 10 milhões, proveniente principalmente de sua carreira de ator. Brennan morreu em 21 de setembro de 1974 aos 80 anos, deixando um legado enorme, mas também um corpo devastado pela doença. John Russell como Nathan Burdett. John Russell, nascido em 3 de janeiro de 1921, interpreta Nathan Burdett, um fazendeiro rico e astuto de Rio Bravo. Aos 38 anos, o papel de Russell contrasta fortemente com o dos personagens principais. Aumentando a tensão do filme, Russell tem uma carreira estável, mas sua vida pessoal é bastante reservada. Casado 2 vezes com sua segunda esposa, Linda Phillips, desde 1970. Ele não se envolveu em muitos casos amorosos, mas posteriormente, Russell contraiu câncer de pulmão devido ao tabagismo de longa data, o que levou a um rápido declínio de sua saúde. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 3 milhões, proveniente principalmente de sua carreira de ator. Russell faleceu em 19 de janeiro de 1991, aos 70 anos, deixando um legado cinematográfico considerável, mas também um corpo devastado pela doença. Estelita Rodrigues, as Consuela Robante. Estelita Rodrigues, nascida em 2 de julho de 1928, interpreta Consuela Robante, a esposa inteligente e forte de Carlos, em Rio Bravo, at 31 Rodrigues. Performance brings a resilience and warmth that enriches the film's relationships. Rodrigues tinha uma carreira promissora, mas sua vida pessoal era tumultuada. Casou-se 4 vezes, incluindo com o ator Grant Withers, mas todas terminaram em divórcio, principalmente devido a desentendimentos e pressões financeiras. Rodrigues também lutava contra a depressão, o que afetou sua carreira. Seu patrimônio líquido foi estimado em apenas US 300 mil. Ela faleceu em 12 de março de 1960 e nasceu 6 aos 37 anos em decorrência de complicações de uma gripe, deixando para trás uma vida curta, porém agitada. Fred Aldrich, como Barfly. Fred Aldrich, nascido em 23 de dezembro de 1904, era um conhecido ator coadjuvante de Hollywood, frequentemente com breves aparições em uma série de filmes entre as décadas de 1940 e 1960 em Rio Bravo, 1959. Aos 55 anos, ele interpretou Barfly, um frequentador assíduo do bar da cidade. Embora seja um papel pequeno, a participação de Aldrich contribui para a atmosfera vibrante, autêntica e colorida da vida no Velho Oeste, onde os personagens coadjuvantes contribuem para o panorama geral do filme. Ao contrário das maiores estrelas de Hollywood, a carreira de Aldrich foi relativamente modesta. Ele frequentemente assumia papéis pequenos e sem nome, às vezes como um transeunte ou cliente de bar, mas sua presença constante na tela o tornou parte integrante do elenco de apoio que ajudou a criar o cenário realista dos filmes. Foi graças a rostos como Aldrich que filmes clássicos, incluindo Rio Bravo, se tornaram mais vívidos e ricos em detalhes. Em sua vida pessoal, Fred Aldrich era casado, mas informações sobre sua família são quase desconhecidas. Ele levava uma vida simples, raramente aparecendo em público.
Em seus últimos anos, a saúde de Aldrich deteriorou-se gravemente devido a uma doença pulmonar causada pelo tabagismo prolongado. Uma doença comum entre muitos atores de sua geração. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em cerca de US 200 mil, um valor pequeno em comparação com estrelas contemporâneas. Em 25 de janeiro de 1979, Fred Aldrich deu seu último suspiro aos 74 anos, embora não tenha deixado nenhum grande papel. Ele ainda é lembrado como um dos rostos familiares do cinema clássico, contribuindo discretamente, mas de forma importante para o sucesso de obras imortais como Rio Bravo. Claude Akins como Joe Burdett. Claude Akins, nascido em 25 de maio de 1926, interpretou Joe Burdett, um criminoso violento em Rio Bravo aos 33 anos. Akins trouxe perigo e tensão para a tela, especialmente em seus confrontos com o xerife. Com uma carreira que durou até As Desventuras do Xerife, Lobo 1979, 1981, Akins tornou-se um rosto conhecido, mas sua vida pessoal era desafiadora. Casado com Therese Fairfield desde 1952 e pai de 3 filhos, Akins manteve uma vida familiar estável, mas lutou contra um câncer de tireoide nos últimos anos, o que debilitou gravemente sua saúde. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 2 milhões graças aos seus papéis na televisão. Akins faleceu em 27 de janeiro de 1994, aos 67 anos, deixando para trás uma carreira ilustre, mas também um fim doloroso devido à doença. Malcolm Atterbury, como Jake. Malcolm Atterbury, nascido em 20 de fevereiro de 1907 na Filadélfia, foi um dos rostos conhecidos nas telas americanas na segunda metade do século XX. Ele frequentemente assumia papéis coadjuvantes, aparecendo brevemente, mas ainda deixando uma impressão marcante graças à sua aparência genuína e estilo de atuação natural. Em Rio Bravo, 1959 aos 52 anos, Atterbury interpreta Jake, um cocheiro de carruagem puxada por cavalos da cidade. Embora seja um personagem secundário, Jake ajuda a retratar a atmosfera cotidiana, trazendo um senso de comunidade onde pessoas comuns silenciosamente apoiam o quadro geral da história. A simplicidade e a lealdade que Atterbury transmite no papel adicionam profundidade ao filme, que não é apenas sobre armas, mas também celebra a amizade e a solidariedade. Antes e depois de Rio Bravo, Atterbury construiu uma carreira sólida com centenas de aparições na televisão e no cinema. Participou de muitos filmes de destaque como Intriga Internacional, 1959, de Alfred Hitchcock, Invasores de Corpos, 1956, ou Os Pássaros, 1963. Embora raramente escalado para papéis principais, Atterbury era considerado um típico ator profissional. Sempre aparecia na hora certa, assumindo papéis coadjuvantes, porém necessários, enriquecendo o universo cinematográfico. A vida pessoal de Malcolm Atterbury era bastante reservada. Ele foi casado com Ellen Hardis desde 1937, teve 3 filhos e manteve uma vida familiar tranquila, longe da agitação de Hollywood. Perto do fim da vida, uma doença cardíaca, forçou-o a abandonar gradualmente a carreira de ator, recuando para os bastidores para se concentrar na saúde e na família. Ao falecer em 16 de agosto de 1992, aos 85 anos, Atterbury deixou um patrimônio líquido estimado em aproximadamente US 800 mil.
Não é uma estrela brilhante, mas é lembrado por colegas e pelo público como um personagem confiável nas telas. Uma das pessoas que constituíram o material de fundo da Hollywood clássica, com o papel de Jake em Rio Bravo Atterbury, afirma que mesmo um papel pequeno pode contribuir para a profundidade e autenticidade de uma obra cinematográfica atemporal. Pedro González. González como Carlos Robante. Pedro González. González, nascido em 24 de maio de 1925, interpreta Carlos Robante, o leal dono do Hotel de Rio Bravo. Aos 34 anos, seu papel transmite calor e coragem, ajudando a destacar o senso de unidade da cidade. González. González teve uma carreira notável, mas sua vida pessoal foi marcada por dificuldades financeiras. Casado com Leandra Martínez e pai de 3 filhos, vivia modestamente, mas a falta de papéis importantes na atuação frequentemente deixava sua família em dificuldades. Sua saúde piorou devido a uma doença cardíaca nos últimos anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 500 mil. González. González morreu em 6 de fevereiro de 2006 aos 80 anos, deixando um legado modesto mas significativo no coração de seu público. Harry Carey Jr. como Harold. Harry Carey Jr., nascido em 16 de maio de 1921, interpreta Harold, um cidadão que apoia o xerife de Rio Bravo. Aos 38 anos, a atuação de Carey trouxe uma sinceridade e unidade que ajudaram a enfatizar a luta contra o crime. Carey teve uma longa carreira, mas sua vida pessoal teve altos e baixos. Casado com Marilyn Fick desde 1944 e pai de 4 filhos. Carey manteve uma vida familiar estável, mas mais tarde sofreu de artrite severa, o que limitou sua capacidade de atuação. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1 milhão. Carey faleceu em 27 de dezembro de 2012, aos 91 anos, deixando um legado cinematográfico memorável, mas também um corpo atormentado por doenças.